Boa noite, pessoal, tudo bem? Nós somos os periféricos, somos estudantes aqui da periferia de São Paulo. A gente está aqui para falar sobre todas as coisas que têm acontecido no Brasil e no mundo, questões políticas, sociais, econômicas, e principalmente para mostrar que cada um tem uma visão diferente sobre os mesmos assuntos. Cada um pensa sobre uma coisa de forma diferente. Não necessariamente essa divergência é motivo de discordância. Essa divergência pode chegar a uma conversa, um debate saudável e uma conclusão, uma forma que todos possam crescer, todos possam ganhar com isso. E não do que a gente está acostumado a ver no Facebook ou em qualquer mídia, essa questão toda de intrigas, de brigas, as pessoas se desinteressando por política, porque sim, tem a sensação de que não vai chegar em lugar nenhum, só em discussão e etc. A gente está para mostrar que você pode ter uma pessoa de esquerda, uma pessoa de direita, uma pessoa que concorda, discorda, e que mesmo assim a gente pode conversar. E são amigos. Exatamente. E centro também, né? Exatamente, esquerda, direita, centro, independente, você pode conversar, você pode debater e a fim de chegar, porque é isso que é uma democracia. E se a gente está aqui para defender a democracia, falar que tem um governo ameaçando a democracia, tudo bem, mas será que a gente, quem debate, realmente exerce a democracia? Será que você tem a humildade, se você tem empatia de escutar o outro, se você simplesmente quer jogar na cara do outro o seu pensamento, a sua verdade? Será que você tem a capacidade de ouvir? Então é isso que a gente quer mostrar. A gente quer mostrar que se você é do PSDB, se você é do PT, se você concorda com uma questão ou outra, bom, tudo bem, cada um tem uma opinião, mas que essa opinião seja respeitada e debatida, né? Essa é a intenção. Meu nome é Pedro, eu tenho 18 anos, como eu disse, eu sou estudante, moro na periferia de São Paulo, e é isso aí. Esse primeiro vídeo de estreia a gente vai estar falando sobre os cortes na educação e sobre como isso pode ser visto, como pode ser interpretado e o que isso repercute na sociedade. E mais do que o Pedro falou também, boa noite, sou o Guilherme, tenho 18 anos também, e mais do que o Pedro falou, a gente está aqui para mostrar que, acima de tudo, a nossa amizade sempre prevaleceu, né? Exatamente. Tipo, independente de posição política ou algo assim, ideologia, o que importa, e a gente sempre debateu e conseguiu levar numa boa. Então, tipo, aqui a gente vai mostrar, a gente não sabe como vai funcionar ainda, se vai ser semanalmente, a gente vai postando ao longo da urgência do assunto. Ao longo dos acontecimentos forem ocorrendo, a gente vai postando, debatendo e tem a ver com a criação, né? Eu acho que é uma urgência a gente conversar sobre isso e aproveitar que a gente saiu agora do ensino básico e começar a debater entre a gente, e a gente acha que tem a contribuir mais falando do que só ficar na esfera do Facebook e vai em manifestação, conversas nos nossos ciclos. A gente acha que pode atingir muito mais gente se postar, e também não é uma coisa, vamos conversar aqui, já era. É uma coisa assim, pra gente também evoluir e ver a nossa evolução, né? Eu acho. E mais do que tudo, não é uma conversa entre 4 pessoas só. A gente quer a participação de vocês também. A gente vai ler comentários, vai ser um negócio bem bacana. E a gente não é dono da verdade também, não, né? Exatamente. A gente quer discutir, pode vir informação errada, qualquer coisa assim, e claro. A gente vai A gente corrigindo. a gente está aberto para ouvir sugestões, para ouvir correções, e o debate não fica só no vídeo, como eles já falaram, o debate se estende em comentários, se estende em e-mail, em mensagem, toda forma de comunicação com a gente está aberta, né? Não fica preso só nisso. É como todo mundo falou, a gente quer evoluir para achar uma solução para as coisas, que uma coisa é se revoltar, outra coisa é fazer, né? Exatamente. Muito fácil falar, mas ouvir hoje em dia está muito complicado. E aí, aproveitando esse gancho, vamos falar então sobre a questão dos cortes, né? A questão de como isso pode ser repercutido. Se você for ver pelo lado de quem está numa escola, quem está numa faculdade pública, as questões dos cortes são muito mais pessoais, né? Se você for fazer uma análise econômica, se você for fazer uma análise da porcentagem dos cortes, como isso se envolve na economia, a necessidade e a urgência disso pode ser diferente. Para uma pessoa que está realizando um mestrado, para uma pessoa que está realizando um doutorado, receber o corte, receber a negligência do governo é uma coisa muito mais pessoal do que antes ela esperar e analisar se isso é de fato efetivo. Sinceramente, na minha opinião, eu acho que os cortes não foram feitos só no setor da educação, você também teve no setor da infraestrutura, houveram outros cortes, não com a mesma, não teve a mesma reviravolta, não teve a mesma importância, assim, em questão de manifestação, mas houveram outros cortes. Mas enfim, eu acredito que existem outros setores que ainda não foram mexidos de fato, que não foram tocados de fato, e essa é uma coisa muito delicada. E acho que, assim, primeiramente, acho que é importante explicar o que houve, alguns dizem que é corte, outros dizem contingenciamento,
que foi o corte de 3,5%, né, de uma, entre aspas, de uma verba adicional, a gente pode colocar assim? Não obrigatória. Né? Não obrigatória, destinada à educação. E esse corte impactou diretamente a pesquisa do Brasil, que é no ensino superior, principalmente na CAPES, que teve que fechar e tudo mais, que isso... Nossa, a pesquisa brasileira vai parar a partir do meio do segundo semestre. E como o Pedro falou, não é pegar só e analisar números frios ali, tipo, o corte foi de 3,5 e vai resultar em tantos bilhões. Mas, sabe, tipo, cada pessoa que tá ali conta com aquele dinheiro, sabe? E dói muito saber que pessoas vão deixar de largar, aquilo que ama por causa de um corte que uns dizem que é contingenciamento e tudo mais, mas que não foi muito bem explicado também, porque a gente sabe como funciona esse governo, as coisas acontecem meio que na emoção e eles não explicam e acham que qualquer dúvida já gera conflito, enfim. Mas a questão do contingenciamento, Vini, explica aí. No âmbito econômico, o que acontece? Você tem a previsão do orçamento. Né? A previsão do orçamento feita no outro ano. Antes do mandato vigente, no caso, né? Isso. Ou então no meio do... Isso. O que acontece é que, às vezes, não tem a geração de receita como eles achavam, almejavam. O que acontece? Corte. Né? Vai ter que fazer um congelamento de gastos. Eles falam congelamento de gastos, né? Uma frase mais bonita. Enfim, aí eles congelaram gastos na educação, para evitar que não tenha irresponsabilidade fiscal, né? Porque o governo há muito tempo não consegue ter superávit primário, que é arrecadar mais do que gasta. Gasta mais. E isso, de novo, sem as reformas, por exemplo, deu uma queda na expectativa e não teve um geramento de receita que estava estipulado, vai ter que congelar para melhorar. Foi mais ou menos isso o contingenciamento. É que o governo não conseguiu explicar isso bem. E não fez isso de forma linear. Foi cortando de bolsa, foi cortando de várias coisas. Depois usar chocolatinho é foda. Eu acho que o ponto é esse, porque, por exemplo, o corte é feito, mas eles só enxergam pro número. E isso é muito superficial numa economia, sendo que em São Paulo, numa universidade pública, as pessoas dependem dessa pesquisa e aí você trava muitas pesquisas importantes, né? Mesmo que a gente saiba que essas pesquisas elas vão ser patenteadas por outros países, porque a gente só exporta o cérebro justamente por isso, porque a gente não tem uma cultura, um incentivo né? Que a pesquisa, né? Isso é... Aí, como o próprio presidente falou, né, velho? Se não tiver um retorno imediato, se você não investe, por exemplo, na engenharia, no direito, na veterinária... Mas daí é foda, né? Porque ele tá falando pra gente, não pensa aí, eu quero pessoal pra trabalhar. Não, exatamente, eu quero um retorno imediato. O cara não tá... exatamente. Eu acho que mais do que analisar os cortes e tudo mais, é saber que essa medida é uma medida ideológica, porque ele ataca diretamente os cursos de humanas. Ele começou nesse discurso, atacar os cursos de humanas, atacar sociais, atacar a filosofia. Mas eu acho que não só isso, é porque o Paulo Guedes, o guru dele lá, né? Eles vêm todos numa vertente capitalista, muito liberal, que eles visam o lucro imediato. Logo, o engenheiro, o médico seriam um lucro imediato e as pessoas das humanas, elas não são lucro imediato, mas visando no capitalismo, porque os outros governos de esquerda, eles visam muito mais assim a educação social, porque aquela pessoa que ele está investindo, ele vai crescer e ele vai contribuir um dia para o desenvolvimento da sociedade e depois chegar a esse lucro imediato que... Mas teve seus erros também. E o problema é que o que acontece? No ponto de vista econômico, é a solução, é a responsabilidade fiscal. Você contingencia o gasto para depois liberar quando subir a receita. E essa frase, é ruim mesmo, você bloquear, pesquisa de bolsa e tal, mas é aquela coisa que eu tinha falado. E reitero aqui, as faculdades têm autonomia administrativa, né?
Aí entra num assunto que precisa ser debatido. Tem que Eu ser quero falado, falar mano. sobre isso. Tem que ser falado, tem que ser Por falado. que será que as faculdades não podem, tipo, vender curso de curta duração, por exemplo? Mas aí limita, sabe? Tipo, igual... Eu acho que elitiza o ensino, mano. Eu acho. Numa visão bem reduzida, porque eu não sei como funcionaria isso no Brasil. Você tá falando, tipo, num negócio mais fechado. Vamos pensar num negócio mais amplo e vamos começar a taxar a riqueza. Mas eu acho que o Taxa riqueza, taxa herança. Não, mas Porque você está o oferecendo ponto- só curso de curta duração para alguém que tenha condição e queira, Não. por exemplo, nunca conseguiu passar numa USP pelo vestibular, tipo, por exemplo, É que eu acho paguei. Eu acho que o ponto é o que o Pedro falou. As pessoas, o governo, ele visa diretamente o trabalhador e o mais pobre. As pessoas de humanas e aquelas outras pessoas que não, sabe? E o que ele visa... Caralho, me perdi, mano. Me perdi no pensamento. É que eu acho, sabe o que eu acho, assim, em relação, a gente pensa, o próprio presidente, veja bem, como eu tinha falado, o presidente fala que é o seguinte, bom, vamos investir em algo que dê uma resposta imediata. Se você quer uma resposta imediata, você vai investir em medicina, você vai investir em direito, você vai investir em engenharia, em coisas que produzem direto. Só que, meu, isso é uma questão cultural. Tudo bem, você pode ter valores. Eu não estou falando que, por exemplo, o produto líquido, né, ou às vezes até o produto bruto que um professor gera, com certeza não é o mesmo que o engenheiro gera. O engenheiro não vai, o professor não vai trazer a mesma quantidade de dinheiro objetivamente para o país como um professor gera. Não, mas é uma análise, tipo... Sim, é uma análise numérica. Isso gera uma cultura. Não, mas- Gera uma cultura e a gente não pode ser hipócrita. Mas você eu vai acho falar. que o professor a longo prazo vai render Exatamente, muito exatamente. nesse A país, questão é que, porra, você vai lá escolher o curso que você quer fazer na faculdade. Se você fala, puta, quero ser professor, mano, isso é óbvio, todo mundo sabe disso. Quero ser professor, vixe, velho, mas você vai ganhar pouco. Sim, Por que você quer fazer isso? Você entendeu? Então, o que o cara tá fazendo é jogar na nossa cara uma verdade que já tá na sociedade. Não é uma cultural. verdade. Cultural. Não é uma verdade. Cultural. Todo Uma mundo verdade aderiu cultural, a essa eu acho. ideia. Você entendeu por quê? Uma Porque a verdade gente cultural. desvaloriza a educação, cara. Isso aí, ó. Então vamos mudar tem- essa cultura. Exatamente, a Mas o que cultura que precisa acontece? ser mudada. Você entendeu? Sim, mas sei lá, não. eu acho que tipo, Mas é fácil falar, vamos mudar a Não, cultura. claro, então, exatamente. Essa Esse é o parada problema. da cultura, ó. Esse Nossa, é o vamos problema. mudar, falta um herói nacional. Tá desde Ah, não sei o que exatamente. lá. 1500, aí Em 2013. Não, Ah, mas é pelo amor de por Deus. exemplo, velho. o governo destina muito dinheiro da Ah, é, educação. mentira. São 6% do PIB, cara. Perdemos Pô, é má gestão. Não é. Não é, porque a partir do momento que... Não é, é aquela frase... É má que- gestão, é má gestão Não é. nas faculdades, nas universidades. Mano, você quer culpar só a faculdade? Eu acho Claro, porque elas Ei, têm eu- o eu- dinheiro que não. é que. distribuído. Eu lembrei o que eu ia falar. O ponto foi é que o governo, ele mexe só com o trabalhador. Ele não mexe com É o isso, político. exatamente, Ele libera o exatamente. dobro do corte na Exatamente. educação. Mas aí, Ele libera o exatamente. dobro do corte Não, na educação e pra aquele liberar. lance de... Ah, não acredito. Pra liberar uma emenda parlamentar, velho. E aí? É, então. Pra liberar o quê? A reforma da Previdência. Gente, aí- 40 Outro milhões. vídeo, hein, pessoal? Não, tudo bem. Mas aí a gente já tá entrando pro âmbito político de reforma política. Aí a gente sai um pouco da Exato. reforma da educação. Claro, Que a nós estamos reforma... discutindo agora. Exatamente. Justamente, Mas mano. o que eu acredito? Eu acredito que a reforma da educação, ela teve toda essa questão, toda essa reverberância, pelo motivo, o estudante hoje que está na faculdade, o estudante que está na escola pública, que inclusive tem muito acesso, quem está vendo o vídeo, em maior número, se você for trazer aqui uma projeção numérica, um gráfico, você vai ver que é estudante, você vai ver que são pessoas jovens que estão fazendo faculdade. Não dizendo que pessoas mais velhas não têm acesso à mídia, não foram na manifestação, inclusive a manifestação teve um caráter familiar, você tinha criança, você tinha idoso, você tinha pessoas de todas as idades. Manifestação do dia 15, né, tanto em todos os estados, como a gente é de São Paulo, a gente está falando da Paulista, né, da Avenida Paulista. Então, eu acredito que tenha toda essa questão, porque foi uma questão, assim, foi um movimento muito popular, um movimento que teve muita influência. Por isso que a gente está debatendo, mas eu não acho que a reforma, esses cortes na educação tenham sido a solução. Não foram a solução, sabe? igual É voltando... responsabilidade Não vai, fiscal, não, né? mas- exatamente, mas você ele- precisa... Você pega e você vai e você culpa a faculdade por má administração. Claro. E isso precisa ser... Isso E também aí precisa você ser acha, batido. você acha que uma medida que vai, pelo menos lá, melhorar um pouco a arrecadação da faculdade Que vai é ser, a questão dos vai ser o cursos- negócio dos cursos. Dos cursos Mas particulares. você, aqui, por exemplo, aqui em São Paulo, você vê
quantas pessoas que você conhece, tipo, assim, de bairro e tudo mais, que tem conhecimento de como funciona a USP? Claro, isso é ruim. Mano, porra! Mas Mano, assim, o mas aí Mas você entra você no... vai elitizar ainda mais, seja, a faculdade pública no Brasil já é afastada do povo. Se você colocar coisas, tipo, taxas, entre aspas... elitiza Não, muito mas mais o não é isso. espaço A gente público. não estamos falando de mensalidade, não estamos falando disso. sim, A eu gente sei. está falando da USP fazer palestra, ou qualquer faculdade, Instituto Federal, fazer palestra, curso de curta duração. Um Pra coach. quê? Pra quê? É Pra a que outras moda. pessoas comprem. E esse dinheiro seja usado para ajudar no financiamento de novos projetos, novas Mas, ideias. mano, é muita ingenuidade sua Não, pensar não é que ingenuidade, não, isso vai acontece pagar, em é um países dinheiro, fora. nossa, exorbitante que vai entrar no Não é exorbitante, mas ajuda. Eu Qualquer acho, renda eu acho que ajuda. primeiramente precisam duas coisas que precisam mudar. De pouquinho em pouquinho a galinha enche o papo, você acha? Não, mas... Não é bem Ah, assim, pera, amigo. Eu acho que assim, primeiro E você. também leiloar espaço pro campo, Nem por exemplo. Claro. Não. Aí Ô, não. pessoal, Não. eu acho que eu vou ter que interromper aqui. Por favor, eu vou ter que interromper. Vou ter que gastar meu Por próprio quê? primário, pessoal. Não vai dar. O pessoal ali tá cansado já de ouvir a gente, né? Acho que já bateu uns 20 minutos. 8, 15 minutos. E pessoal, se você gostou, deixa seu like, compartilha. A gente só tá aqui pra debater. É o primeiro vídeo. deve Primeiro ter ficado- vídeo, mano, deve ter ficado ó, uma bosta. Porque eu pelo menos tava com muita timidez aqui pra falar. Mas alguma deixa coisa. esses comentários, deem dicas. Isso. Deem dicas. Parece que o debate parou no meio, mas a intenção é justamente essa, é pra ser uma coisa cômica, mas é também pra gerar reflexão em você, né? Se você tem uma opinião fixa, é pra você começar a pensar de outras formas, é pra você começar a avaliar e considerar as outras opiniões. Lembra de responsabilidade fiscal, galera. Ah, leiloar espaço público não funciona. Leiloar Não espaço funciona. do campo. Não, calma Não aí, não é uma funciona. lavagem cerebral. Campos. Não funciona. O leiloar espaço do campo, às vezes. Porra, peraí, 15 minutos, galera, acabou. Senão eles não param. Continua, Entendeu? vai continuar. É isso.